Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast 2 para 1 e o tema de hoje é reclamação. Eu sou Nayara Medeiros e ao meu lado estão Jéssica Figueiredo Oi, pessoal. e Ademilson Reis. E aí, pessoal, tudo bom? Nós somos psicólogos clínicos especialistas em relacionamento e estamos aqui para dar dicas sobre relacionamento, casamento e hoje falaremos sobre reclamação. Lembrando sempre que a grama do vizinho não é mais verde do que a sua e que o nosso telhado é de vidro. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre reclamação. Me contem, vocês costumam reclamar muito? Costumam observar quando estão muito reclamões? Bom, não sei se não é tanto de homem, né? Mas eu particularmente não sou, nunca fui muito de reclamar. Mas o que eu percebo na prática clínica é uma geração de homens, né? Hoje eu tenho 36 anos, né? Fiz anteontem, né? Aniversário. E 36, eu vejo que na minha geração, né? Para trás, né? Minha geração em diante, né? 30, 25, 20 anos, os homens tendem a demonstrar uma reclamação maior. Imagino eu que seja um grau aí de imaturidade, né? Eu acho que a reclamação é um sintoma de imaturidade. Mas antes da gente começar, de fato, a falar sobre reclamação, vamos de definição? O que é reclamação? Bom, a gente pode tentar separar ali o que é reclamação, o que é um desabafo, né? Para a gente se aprofundar mais. Eu percebo que reclamação tem a ver com aquilo que é constante, aquilo que é direcionado ao outro, aquilo que é aquele tipo de apurrinhação, né? No caso ali no relacionamento, como é aqui o nosso podcast. Por exemplo, a mulher que fica apurrinhando um homem sobre a toalha que está em cima da cama, ou sobre que não desceu com lixo, ou sobre que não consertou a lâmpada, não consertou o carro, enfim, aquilo que seja constante direcionado ao outro, né, de forma maçante e fazendo com que o homem se sinta inferior, né, inferior ou humilhado, vamos dizer assim, talvez. E o desabafo seria algo mesmo de cunho emocional. Ah, hoje eu não estou bem, gostaria de falar sobre o meu dia. É uma coisa mais branda. E a reclamação seria algo mais constante e com um cunho mais pesado e direcionado ao outro de forma mais humilhante, vamos dizer assim, mais humilhante. O que você acha, Jéssica? Eu tô pensando aqui, não sei se eu vou jogar lenha na fogueira, mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre reclamação, né? Como uma materialização da desesperança. Por que que eu tô falando isso? Porque quando eu reclamo do outro, eu estou dizendo que eu não tenho esperança ou que eu acredito que ele não pode mudar, que ele não pode sair daquele lugar onde ele se encontra, né? Eu estou afirmando que ele não tem esse potencial humano de transformação. Então eu não tenho mais esperança no comportamento do meu marido quando eu reclamo. Porque se eu tivesse, eu estaria trabalhando com ele, né? Assim como a gente falou no nosso podcast sobre diálogo. Se eu tivesse esperança de que ele pode transformar esse comportamento que me incomoda, eu buscaria ajudá-lo. Eu buscaria conversar, eu buscaria com que juntos a gente chegasse a um lugar comum, né? E transformasse aí esse hábito, às vezes ruim, ou enfim, algo que me incomoda aí no relacionamento. Então, eu tenho muita dificuldade em não reclamar, mas ter essa visão de que a reclamação é uma desesperança em relação ao outro me ajuda constantemente a estar nesse lugar de, opa, né? De voltar atrás e falar assim, peraí, deixa eu pensar o que que eu posso, ao invés de reclamar do meu marido, auxiliá-lo para que a gente transforme essa realidade que hoje está me incomodando. Sim, bom, eu fiz uma experiência uma vez na minha vida, alguns anos atrás, eu acho que pelo menos há uns 10 anos, eu comecei a observar o tanto que eu reclamava, porque isso é uma coisa muito, assim, a gente reclama e quando percebe tá reclamando do calor, tá reclama de qualquer coisa. Reclama porque tá chovendo, reclama porque não tem chuva, vai reclamando. E eu me propus, gente, a ficar 40 dias sem reclamar e sem falar mal dos outros. Ainda que fosse verdade. Ainda que eu tivesse razão. No terceiro dia, eu percebi
Na verdade, eu acho que foi antes, eu acho que foi no primeiro dia. Mas no terceiro dia, concretizei esse pensamento, gente. Eu não tinha assunto. Eu não tinha o que falar. Eu percebi que eu reclamava tanto que Praticamente você já era a reclamação. eu já era. Olhava pra mim, oi, tudo bom? Prazer, reclamação. Essa sou eu. Na verdade, era. Era. Não sou mais. Quem eu era. Boa. E aí, nós, como sempre, aqui no nosso podcast, vamos trazer dicas práticas para vocês e daqui a pouco chegaremos lá. Observei que eu só sabia reclamar. Graças ao bom Deus, isso foi antes de casar, né, gente? Porque você imagina, nada pior do que uma mulher reclamona, né? Que fica ali. Porque quem fala demais, já diz o ditado, dá bom dia a cavalo. Quem reclama muito não é ouvido. Você já parou para prestar atenção que todas as vezes quando você reclama de uma coisa, como uma toalha, esse exemplo que você deu, uma toalha em cima da cama, se todos os dias você fala sobre ela, as pessoas não estão te ouvindo mais. Simplesmente, É chato. chato, deixa eu falar. Vai falando, vai falando. Fala aqui com a minha mão. Uhum. E no final das contas, você vai perdendo o respeito, a credibilidade. Até mesmo, o seu marido não te escuta mais, porque você é tão maçante naquilo que você fala, como você deu a definição, né? Essa coisa de ser maçante na fala, na reclamação. E eu percebi que eu era muito assim, gente. Eu reclamava por tudo. Era o sapato, era tudo. E aí, fazer o exercício, é claro, gente, óbvio, vocês estão curiosos para saber se eu consegui os 40 dias? Não! Óbvio que não consegui. Eu falhei miseravelmente. E a partir disso eu tomei consciência. Eu acho que a reclamação, gente, você, a partir do momento, e aqui é um convite que nós fazemos a você. Tome consciência se você é uma pessoa reclamona ou não. Porque a partir do momento que a gente toma consciência, eu acho que tudo muda. Você começa a fazer esse exercício de tô reclamando da água que está muito gelada, tô reclamando do dente, para ver mesmo se você, no final das contas, tem alguma coisa para falar sem se reclamar. Mas e aí? Vamos de dicas práticas já? Ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre a reclamação? Não, eu ia trazer um ponto, né, Yara, que a gente podia pensar um pouquinho, não sei como é que é pra vocês, né, no consultório, mas eu percebo que para muitos pacientes que chegam, pra mim também, na minha vida, como eu falei anteriormente, esse reclamar, ele é um vício. Vício. Tá? Porque assim como a gente vicia, né, em outras coisas, em chocolate, enfim, é gostoso num primeiro momento reclamar. Né? Porque eu tô ali, vou despejando a minha insatisfação, vou despejando aquilo ali que tá, né, o meu incômodo no outro e elimino aquilo ali, eu tiro de mim, né, essa inquietação. Mas eu tô jogando essa inquietação no ambiente onde eu estou inserida, né? E aí, o que isso tá provocando? O que isso tá, né, o que esse vício tem trazido? Eu vejo muitos pacientes chegarem no consultório reclamando do outro, reclamando do marido, reclamando da esposa, e reclamando de que o outro não escuta, de que o outro não tá junto, de que o outro se afastou. Mas será que não é porque esse vício, né? Porque é muito chato, convenhamos, ficar perto de quem reclama o tempo inteiro. Com né? certeza. Eu acho que o reclamão, ele em algum momento, ele se percebe solitário. Isso Sim. é verdade. Tem uma metáfora, né? Uma abelha se aproxima, que é um tonel de vinagre. Não, uma gota de mel atrai mais abelhas do que um tonel de vinagre. Né? No aspecto de que as pessoas reclamonas, elas são azedas. Ninguém quer ficar perto de quem é Elas são um azedo. pouco confiáveis também. Uhum. Né? Porque você pensa, você se abrir com uma pessoa que reclama o tempo todo. É Daqui a cansativo. pouco ela tá reclamando de você. Sim. Você é o próximo. E é impressionante, quando a pessoa ela é reclamona, ela também sempre tenta vencer na reclamação. É impressionante. Uhum. Se eu vou reclamar assim, usualmente não sou uma pessoa reclamona, mas eu falo, gente, estou com tanta dor na minha coluna. O reclamão contundente, o que ele faz? É porque você não sabe. Eu tenho muito mais dor. E aí começa uma competir. Competição, É, né? De uma- quem reclama mais. Exatamente, assim, e é impressionante, você pode observar, a pessoa tem essa mania e sabe o que é interessante, Jéssica, isso que você está falando? Porque o reclamão, ele é solitário, mas muitas vezes ele demora muito para poder identificar
que ele é o reclamão. Sim. Uhum. Porque é sempre a culpa do outro, né? A autorresponsabilidade, né? Que é o que a gente falava no episódio anterior. A autorresponsabilidade é fundamental para que você comece de uma vez por todas tomando as rédeas da sua vida e parando de reclamar. E a reclamação, ela influencia diretamente no relacionamento de casal. Quando você está num casamento onde tem sempre aquela pessoa reclamona, enfadonha, que está sempre sendo repetitiva, desgastante, sem sabedoria para falar, sem o modo certo. Se você não ouviu o nosso episódio sobre diálogo, aconselho fortemente que faça isso. Porque você vai, inevitavelmente, invariavelmente, levar o seu relacionamento para o buraco. Sim, você fecha a porta, né? Fecha a Desse ouvido do outro. Exatamente. Exatamente. Tem aquilo, né? A criança reclama e o adulto resolve. Né? Tem uma frase, eu não sei quem disse isso, mas eu tenho isso quando fala de reclamação ali. Sobre o reclamar, é muito fácil reclamar e o resolver. Né? Esse é um ponto. Depois, quando a Jéssica falava sobre um vício, né? Às vezes é um vício comportamental mesmo. Então, assim, se eu tenho o mau hábito de reclamar, e a minha esposa também tem esse mau hábito de reclamar, ela reforça o meu comportamento de reclamar e o meu comportamento de reclamar reforça o comportamento dela. Então, ali no setting terapêutico, ali na prática clínica, né, com os casais, com os pacientes, ver o que reforça o seu comportamento de reclamar. Né? Às vezes é a atenção que a tua esposa dá, que o teu marido dá. Então, assim, para de dar atenção para ela quando ela começar a reclamar. Ou quando ela começar a reclamar, você vai ter que desenvolver outro comportamento que não seja reforçador para o comportamento de reclamar dela. Né? Para quê? Para romper com esse ciclo vicioso. Né? E talvez aí vem de uma família com um mau hábito, um criticismo muito grande, um pessimismo muito grande, acaba desenvolvendo aí o vício da reclamação. Né? Então, assim, é possível a gente vencer esse vício, mas a gente precisa entender o que reforça o meu comportamento de reclamar. Né? Sim, quando eu começo a reclamar, é interessante que se o casal é um casal reclamão, o que geralmente acontece? Quando um deles percebe que está acontecendo isso e não mais reforça o outro, acontece a briga. Por quê? Porque no final das contas é a mesma coisa da fofoca. Quando eu vou fofocar de alguém para outra pessoa, se eu encontro uma acolhida, alguém que me valida, né? alguém que vá me validar, eu continuo. Se eu encontro alguém que não me valida, eu fico bravo. Entre aspas, né? Dá para entender bem o que eu estou querendo dizer. A mesma coisa a reclamação. Então é importante estar atento, vocês que são casais, estarem atentos a isso. Se vocês reclamam muito, é bom identificar. Identificou? Vamos lá. Não vou reforçar mais o comportamento da minha esposa de reclamona. Esposa, por favor. Não vá ficar bravinha, com raiva, nervosa. Inicialmente isso vai acontecer, mas depois ir acolhendo, até que aos poucos isso vai morrendo, né? A reclamação ela vai saindo de cena e dando espaço às novas oportunidades, conversas, aberturas, diálogos, enfim. E o fato de o marido, por exemplo, né? Marido e esposa. O marido não reforçar o comportamento da esposa de reclamar, ele precisa reforçar outras coisas. Ele precisa validar outras coisas. Se ele não está dando atenção para a reclamação dela, ele precisa dar atenção para outros aspectos da vida do relacionamento. Perfeito. Então, assim, quando ela reclama algo dele, ele não dá atenção, ele não reforça aquilo, por exemplo, não dá atenção, mas ele não reforça aquilo. Mas quando ela pede com carinho, ele dá atenção. Então, ele dar atenção naquilo que é aspectos positivos, né? Aquilo que são aspectos positivos, faz com que a frequência do comportamento positivo aumente e a reclamação diminua. Né? E até que ela enxergue que realmente o comportamento de reclamar é algo ruim para o relacionamento. Perfeito. Né? Vou eu colocar mais lenha na fogueira. Não sei Adoro. quem vai querer responder. Adoro. Mas vocês acham que quem reclama mais, homem ou mulher? Eu não sei. Eu tenho lugar de fala.
Então eu posso falar, Demilson. Isso aí. Acho melhor você não entrar nessa Tá, fogueira. se eu for falar, eu vou falar a partir das pacientes. Uma experiência, né, de atender, Ótimo. porque 80% dos meus pacientes são mulheres, Bom, né? eu acho que são as mulheres. Aham. Tem vários aspectos aí inseridos. Aspectos biológicos, Uhum. aspectos físicos, diferenças comportamentais. Mas a mulher, de um modo geral, é que reclama mais. Desculpem, mulheres, eu tenho lugar de fala e eu também já fui uma reclamona contundente. É porque reclamar tem dessa questão emocional também, assim, Isso. né? E a mulher, como ela é mais emocional Tende do a que o falar homem, né? mais também. Mas eu acho que isso é meio que automático nosso, né? Assim, estar embutido alguma É. coisinha de algum tom de reclamação, Sim. né? A gente dificilmente consegue dar instruções sem reclamar com o marido, né? Uhum. Assim, eu gostaria que você fizesse isso. Não. Nossa, mas de novo, Aham. né? De novo, já vem aquele. A gente tem que desenvolver mesmo uma sabedoria, né, para lidar com essas emoções, né, Sim. que vem, assim, nos momentos, às vezes até no dia a dia mesmo, como a Denise falou, dessa toalha que tá em cima da cama o tempo todo, que é um comportamento repetitivo, que você já tá ali cansada, que seu marido faz, mas como é que você pode responder a isso, né? Uma coisa que eu trago muito para os meus pacientes pensarem é, a realidade está ali colocada para você, e como é que você vai responder a essa realidade? Quando eu vou tomando consciência, e eu acho que a gente conversou isso também no podcast anterior, né? Quando eu tenho consciência do meu processo, quando eu tenho consciência daquilo que eu faço, dos meus comportamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu consigo planejar melhor os meus atos. Então, quando eu vejo aquela toalha em cima da cama, eu consigo pensar como eu vou agir diante dessa realidade que me convida a alguma ação. E aí eu posso responder essa realidade de forma reclamona, né? Ou eu posso responder essa realidade de forma mais assertiva, de forma a convidar o meu marido a melhorar nesse aspecto, né? A convidar o meu marido a ser uma pessoa melhor nessa, né? Nessa questão que às vezes me pega ali um pouquinho. Sim, eu sempre dou a dica. Eu tinha um casal que eles têm muita dificuldade com organização. Ele é extremamente metódico e organizado, por incrível que pareça. E ela bagunceira. E aí, o ponto do casamento. Gente, sério. A reclamação, o negócio que virava briga, era a pasta de dente aberta. Por incrível que pareça, isso era um ponto de discórdia no relacionamento. Qual foi a solução? Compra aquela pasta de dente de tampinha que abre e fecha, ao invés daquela que enrosca, porque eles gostavam de uma pasta que enroscava. Olha, não tem a pasta que eu gosto, não abre e fecha. Então, vamos procurar uma pasta em conjunto que seja boa para nós dois, mas que não cause discórdia. Então, a Sim. gente tem uma via alternativa. Qual é? Sempre é da abertura. Ter essa consciência, né? Essa sabedoria que você trouxe, né, Jéssica? Porque se no final das contas eu só ficar reclamando, tá, beleza, é uma tampa. Mas a tampa, gente, em 10 anos, eu sempre costumo falar, em 10 anos essa tampa, ela se torna uma tempestade. Sim. Sim. Eu penso que não reclamar também, né? Não sei o que vocês pensam, implica em assumir a responsabilidade, porque foi isso que você falou. Vou dar um exemplo do meu casamento, né? Como a gente falou que a nossa grama, né? Não, né? Não. A gente vai para o nosso teto é de vidro. No meu casamento, um problema, assim, de reclamação que eu tinha constante com meu marido era em relação, olha que bobeira, a fechar a ração do cachorro. Gente, todos os dias de manhã eu ia lá, ele tinha dado a comida ao cachorro e a ração estava aberta. E aquilo me irritava, assim, profundamente. Eu tentei conversar algumas vezes, mas eu vi que não ia mudar. E a gente precisa entender, eu acho, também esses processos, porque às vezes a gente fica batendo, né, na tecla em coisas tão, com perdão da palavra, assim, mas mesquinhas, né, tão bobas, porque assim, o que custava eu ir lá e fechar a ração do cachorro? E foi o que eu comecei a fazer. Eu falei assim, não, eu vou mudar meu comportamento. Ao invés de eu ficar tentando conversar com ele para que ele feche essa ração de cachorro, que eu já tentei umas 3, 4 vezes e vi que não fluiu ali, não foi, né? Ao invés de eu brigar com ele pela ração do cachorro, deixa eu fechar. O que custa? E aí, todos os dias de manhã, eu sabia que dentro do meu escopo de atividades, né, matinais, estava fechar a ração do cachorro. E a gente nunca mais discutiu, né, sobre isso. E depois, olha que interessante, ele passou até a fazer. Por quê? Porque eu parei de reclamar.
né? E ele tomou consciência ali, enfim. Então, a gente precisa dessa autorresponsabilidade também, eu penso, né? Para não reclamar. De ter essa consciência de que o outro, ele às vezes não vai ter o time ali, de mudança que eu espero, ele não vai ter o time, né, de resposta que eu teria. Mas, então, o que eu posso fazer diante dessa realidade, né? Foi o que eu falei. Como é que eu posso transformar essa realidade para que a gente viva em harmonia, para que a gente fique bem, né? Uhum, sim. É, E eu percebo que quando você fala de transformar essa realidade, né? Quando aceitar essa realidade, quem nos dá a realidade? A gente deve pensar, né? Quem nos dá a realidade? Né? A realidade ela é soberana na nossa vida, né? Deus nos dá essa realidade, né? Nós que cremos em Deus, né? Deus nos dá essa realidade. Quando a gente reclama, a gente, o reclamar, eu percebo que é um ato de rebeldia contra a realidade. Uhum. E se a gente for pensar teologicamente, quem se rebelou contra a realidade? Quem se rebelou contra Deus? Se a realidade é a criação de Deus, quem se rebelou contra Deus? Ah, o demônio, né, teologicamente falando. Então, o reclamar é um ato demoníaco. Uhum. Então, de certo modo, a gente pode pensar assim: por que influencia negativamente no meu relacionamento a reclamação? Porque a gente está abrindo uma brecha, não só psíquica, mas Mas também também, ali né, espiritual, espiritual, sim. uma ação, né, demoníaca mesmo. Porque isso altera o humor, altera o clima da casa, né? Pais que têm filhos adolescentes, os adolescentes se fecham. Nossa, pelo amor de Deus, não quero ficar perto do meu pai. Uhum. Ah, pelo amor de Isso, Deus, não quero ficar perto da minha mãe. isso é muito comum, Ademilson, né? Né? O adolescente se O afasta. adolescente se afasta, né? Então, para você observar, seu filho começou a trancar a porta demais, né? Começou Porque a a se mãe afastar é de chata, você. o pai reclama Será que demais. você não tá reclamando demais, né? Será que você não é uma pessoa que tá... Uhum. e a pessoa que reclama muito, geralmente ela é muito crítica, né? Isso. Ela é muito crítica. Uhum. Não só crítica consigo, mas muito mais com o outro. Uhum. Então, o filho adolescente. Vamos lá, o filho adolescente precisa fazer a cama todos os dias. E ele não faz. Ou se faz, faz de uma maneira meio desleixada. O convite é que ele faça a cama de maneira bonitinho, né? O negócio certinho, perfeitinho, arrumadinho. Mas daí aquele reclamão, a mãe reclamona, o que ela faz? Nossa, vai arrumar a cama de qualquer jeito. Olha só como é que você arruma a cama. Gente, isso é tão comum, não só nas famílias, mas em relacionamentos, que o homem simplesmente, ou o filho, enfim, fala: Ah, vou arrumar para quê? Vai reclamar de qualquer Vai jeito? reclamar, Isso aí, de qualquer jeito. tá errado mesmo. Eu tenho um exemplo, assim. é, tem- Gente, olha, a gente não falou ainda sobre temperamentos, falaremos em Vai chegar o momento. algum Aham. episódio, em alguma temporada, mas os melancólicos em especial tem essa coisa do perfeccionismo, de ter que estar tudo Uma tendência bonitinho, maior, né? uma tendência a criticar aquilo que foi posto, como a Jéssica disse do exemplo da ração, né? Bom, tá, beleza, vou fechar. E automaticamente o Vitor foi lá e fechou. E não ficou ali. É a mesma coisa. Você começa a criticar a cama que está mal arrumada, a lâmpada que não foi mudada, que está queimado, o chuveiro. Né? E aí você vira um reclamão, chato, e ninguém quer fazer nada. E aí você começa a se perceber solitário, como a gente já disse. Uhum. Então, o que de sugestão prática? Arrumou? Gente, é uma tendência, por exemplo, a minha filha, ensinando, minha filha tem que guardar os brinquedos. Aí o que eu quero fazer? Tem que guardar os brinquedos assim, ó, milimetricamente. Não, minha querida, ela tem 3 anos, ela não tem nem coordenação motora para isso. Hum. Tá em desenvolvimento. Guardou? Tá ótimo. E aí a gente vai o quê? Reforçando. Mas ao invés de falar, não, não é assim que guarda, deixa a mamãe te ensinar como é que guarda, pega que tá e guarda. Você vai descaracterizando também o outro. Sim. Porque ela pode, por exemplo, ter muito bem uma criatividade de guardar de uma outra forma. Mas eu, com o meu excesso de exigência, de crítica, de reclamação, faço com que o outro se afaste do que ele é. Sim. Sabe um exemplo prático que acontece sempre, assim, que chega no consultório, né? Eu tenho certeza que vai chegar para vocês também, vocês vão balançar a cabeça aí afirmando que chega. É, a mulher em relação ao marido. O marido não quer fazer. Não quer, não. O marido não se propõe, né? Segundo ela chega com essa queixa de que ele não ajuda a dar banho nos filhos, ele não ajuda com as crianças, enfim. Oxe, E aí, recorrente. quando a gente vai ver, né? Na verdade, não é que ele não ajuda.
Na verdade, ele perdeu até a motivação ali, porque tanto que ele tem que seguir regras, ele tem que fazer do seu jeito, né? Ele não pode fazer do jeito dele, enquanto pai, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas pacientes. Ó, calma lá, mas ele precisa fazer do seu jeito. Você quer que ele eduque as crianças, né? Você quer que, claro, vocês têm que ter regras, né? Que são ali norteadoras e que não podem ser quebradas. Mas no dia a dia, vamos pegar um exemplo prático aqui, o banho. Dar banho na criança. Se você passa o shampoo primeiro ou se você passa o sabonete primeiro, isso vai fazer diferença na educação da criança, né? E eu vejo que muitas mães estão ali o tempo todo martelando na cabeça do marido, né? Assim, não, mas tem que passar o shampoo primeiro. Nossa, você demora. Nossa, você gasta muita água. E aí depois ela tá lá o quê? Solitária no fazer diário. Por quê? Porque ela quer que seja feito do jeito dela e nenhum marido aguenta tanta reclamação, né? Acho que ninguém aguenta, né? Se fôssemos nós, tanta regra, tanto jeito, né? Eu não posso desenvolver o meu jeito de ser pai ali. É isso. Então, permita que seu marido seja pai. Permita que ele dê o banho lá do jeitinho dele. A criança vai, né, vai sobreviver ali, vai aprender que... E é importante até pra criança saber que a mãe é de um jeito, o pai é de outro jeito, né? Com o meu pai, ó, funciona assim. Com a minha mãe, funciona, né? O banho tem essa e essa estrutura. Essa diferença... Como eu disse, mais uma vez eu reforço, não pode estar em regras, né, como se ela pode comer em cima do sofá, se ela pode... Enfim, a gente tem que ter regras comuns, né, do casal. Né? Sim, mas no dia a dia ali, em pequenas coisas, né, como você falou lá da Tereza, a forma que vai guardar, ela precisa guardar tudo categorizado, precisa estar tudo ali em cores, em tamanhos. Não, vamos pensar, ela precisa, né, o objetivo dela é aprender a guardar. E com o marido, eu penso que a gente tem que agir da mesma forma, né? Se assim, o nosso objetivo é que ele ajude mais com os filhos, então o nosso objetivo é ajudar. Se ele ajudou dando um banho, passando o sabonete primeiro, o shampoo depois, esqueceu o condicionador, tá tudo bem. A criança tomou banho, tá limpa, né? E eu acho que isso acontece muito, assim, não sei se chega pra vocês, mas esse processo do casal, às vezes, está, né, principalmente da mulher, né, da mãe. Controlar, né, assim, controladora, querendo controlar o jeito dela, eu acho que isso é bem recorrente pra mim também, né, o homem se fecha, porque ele vê, né, a mulher o chefe dele, Isso. e aí ele perde o desejo, ele perde a admiração, ele se afasta, e aí tem uma questão que a gente citou no primeiro episódio, sobre o diálogo, que é a reclamação, a dificuldade do diálogo, né, sobre o diálogo, o primeiro episódio, e a reclamação entra também como um ato de egoísmo, Sim. né? Então, assim, a pessoa que é no centro tem que ser do jeito dela, ela está demonstrando a insatisfação dela, então tá errado, né? Então, a reclamação é um ato de egoísmo, aonde a pessoa precisa olhar e falar assim, opa, se eu reclamo demais, será que a minha reclamação é um sintoma de egoísmo que eu preciso amadurecer? Então, fica esse questionamento, né, para nós aqui, mas Sim. também para quem vai nos ouvir, nos assistir, sobre a minha reclamação. É um ato de egoísmo? Então, fica essa reflexão, fala assim, nossa, realmente, eu sou egoísta. Então, o que é o contrário do egoísmo, né, do orgulho, da soberba, né, a humildade. Mas como vencer esse egoísmo, né? Se a gente vê a reclamação como um ato de querer ser o centro das atenções, né? Como eu posso vencer isso? Né? E aí eu pergunto para vocês, né? Como a gente pode vencer isso? Como o paciente ou quem está nos ouvindo, nos vendo, pode vencer esse ato egoísta de reclamar? Amadurecendo. Sim. Se conhecendo. Se colocando num lugar de serviço. É isso que eu ia falar. Eu gosto muito do serviço. Sim. Acho que isso ajuda demais. Quando eles falam assim, né, a reclamação às vezes fica competindo, quem tem mais razão, porque eu fiz, você não fez, porque não sei o que lá, e fica aquela reclamação. Então, por que não competem para quem serve mais, né? Entre um casal ali, vamos falar do relacionamento, né? Sim. O marido, por que você, marido, não fala assim, não, eu vou provar para mim mesmo que eu vou servir mais a minha esposa. E a esposa também desse modo, né? Eu vou me entregar mais para o meu marido, eu vou servir mais o meu marido. Então, essa competitividade no servir e não no reclamar e não no atacar o outro, né? Sabe uma dica super prática? E aqui eu falo da nossa realidade, né, Jéssica, que temos filhos pequenos, que é, você é esposo. Geralmente a criança, quem que dá a comida? No caso, assim, né? Agora que eu tenho 2, você tem 3, assim, na verdade, vai administrando Né? ali. Eu Como como dá. sozinho, você vai comer.
Mas, assim, de um modo geral, a mãe pega essa função de alimentar a criança. E ela sempre é a que come a comida fria. Ela que sempre, assim, gente, é claro, toda regra tem sua exceção, e eu não tô nem colocando isso como uma regra, digamos assim. Mas usualmente é o que mais aparece e o que mais acontece. São as queixas que são as principais, né, de pessoas que estão vivendo essa fase. E aí o esposo não tem esse olhar atento. Atento. Uhum. Faz esse exercício, esposo. Na hora que a comida saiu quentinha, fala com a sua esposa, vai lá. Não, mas ele só come com ela. E aí, se a esposa quiser entrar e falar, não, deixa que eu dou, porque ele só come comigo, porque às vezes ele é um pouco mais seletivo, deixa. Não, eu quero dar, pode ir lá comer. Porque muitas vezes a mulher também se coloca nesse lugar. Sim. Não, só eu que sei fazer, só eu que sei dar, que é o que você está falando, que vocês já trouxeram aqui para nós. E aí, no final das contas, aconteceu assim, como a gente sempre gosta de dizer, de trazer dicas práticas também da nossa vida. Logo quando Teresa nasceu, uma noite ela estava chorando muito, e aí meu marido foi tentar acalmá-la. Mas só eu que conseguia, né? A soberana, maravilhosa, que conseguia fazer o quê? Com a criança, acalmá-la. Porque eu tenho o quê? Eu tenho um peito, né? Então isso aí acalmava a criança. E aí, simplesmente, entra meu marido pro quarto. Parecia uma guerra. Aquela coisa, a menina chorando, e ele tentando, e balança daqui, faz de lá, e nada. E o que a supermãe faz? Veste a capa de supermãe, abre a porta e fala, dá licença, deixa eu fazer. Vem cá, deixa eu ficar calma aqui. E aí, o que acontece? No final das contas, gente, eu escuto isso, eu não escutei nenhuma, não foram duas e também não foram três, foram inúmeras vezes de pacientes mulheres. Só eu sei fazer o meu filho dormir. Mas você permitiu, querida, Né? seu marido desenvolver essa habilidade? Você Ajudou, Essa é a pergunta. treinou ele. Essa é a pergunta. E o que aconteceu? Eu simplesmente fui lá e falei, eu coloquei a super capa e falei, deixa que eu faço. Meu marido falou, saia já. Claro que com delicadeza. Por gentileza, vá descansar. Eu vou servir-la. Eu vou acalmar essa criança. Não, mas ela vai demorar muito. Eu vou ser pai, eu quero ser pai. E eu assim, não, mas vai ser mais rápido. Se eu colocar no peito, ela vai ficar mais... Aí, o que aconteceu? Ele falou, não, deixa... Não. Aí ficou igual aquele episódio, sabe? Aí eu falei, tá, deixa eu ir. E a menina se esgoelando, e eu tô assim... Deixa eu ir. E no final das contas eu aprendi, a duras penas, que olha, meu marido também sabe fazê-la dormir. Olha, né? Olha que mágica, isso que o Ademilson falou. Eu escuto demais do meu marido, tá? Muito. Agora, na terceira filha, eu acho que porque a gente vai perdendo, né? O homem vai perdendo. A mulher nasce mãe, né? Mas o pai vai se tornando. E aí eu acho que ele já tá mais seguro desse papel também, né? Ele fala muito essa frase comigo assim: me deixa ser pai, vai lá. Né? Que legal. Deixa eu dar o banho aqui, que eu vou dar o banho, deixa eu fazer dormir. Né? Eu passei recentemente por uma dificuldade, né, com a minha mãe internada, muitos dias na UTI e tal, e eu precisava ir até a UTI, fazer as visitas, receber o boletim médico, né, e eu ouvia constantemente dele, vá fazer o que você tem que fazer, você já deu um mamar pra ela, tá tudo bem, me deixa ser pai, ela vai parar, se ela chorar, ela vai parar, eu sei acalmar. Eu também sei acalmar. E ele se acostumar, né? Fazer a criança se acostumar com o pai, né? Essa intimidade também com o olhar paterno, né? O cuidado paterno. E o quanto que isso agora tem sido, assim, abençoador pro nosso casamento. Que legal. Né? Pensar nesse lugar que ele conseguiu desenvolver, de dizer assim, deixa que eu faço. E de certo modo você se sente cuidado também, Sim, né? e descanso. Isso aí. Perfeito. Olha que bonito. Descanso nesse lugar. Né? Nesse lugar de que ele sabe fazer. Então, assim, por diversas vezes eu cheguei em casa e ela estava dormindo. Eu chegava, né? Como que a mãe chega? Esperar. Agora eu vou resolver. Gente, Eu vou resolver. eu chegava no elevador, o elevador tava abrindo, eu já começava assim, ela vai estar chorando. Ficava naquele, né? A mesma vai tá coisa. chorando, ela vai estar chorando, ela vai estar chorando. E aí eu abri a porta de casa, aquele silêncio. Eu falei assim, uau, ele deu conta. Ele consegue. Ele consegue. Ah, E que legal. isso é importante, né? A gente
permitir que eles sejam pais. Uhum. E aí, o que que acontece? Quando a gente vira reclamona contundente, no final das contas, o marido vai se afastando e não faz, Isso e aí. não serve, Uhum. porque só eu sei, porque só eu sei fazer o meu melhor, o E é meu uma bola de jeito. neve também fica confortável, né, assim, pro marido, Claro, né? Ela mas é reclama claro. demais, deixa eu aqui, né? Uhum. Vou ver minha TV, vou ver meu jogo de futebol, Uhum. deixa ela fazer. E aí, gente, tem uma coisa também que é muito importante, isso que você falou, Jéssica, puxando esse gancho, de o marido ficar confortável no sofá. Mulheres, o marido muitas vezes precisa desse espaço. Se você é aquela que não é como essa que nós estamos relatando aqui, do que ele faz tudo, que no final das contas você quer que o seu marido faça tudo, Ademilson, esse é o seu lugar de fala, meu querido. Esse é o seu momento. É o momento. O homem precisa da caixinha do nada. Precisa. Aquela Precisa. reclamação assim exagerada da mulher. Tem mulher que chega em casa, eu tenho uma amiga que ela fala assim: eu quero chegar em casa, eu quero contar como é que foi meu dia, eu quero. E ele não presta atenção. Eu falo, mas calma, querida. Uhum. Dê espaço pra ele. Conta pra gente, como é que é? Tá, vou falar de mim, né? Uhum. Eu, às vezes, atendo, né, 4, 5, 6 pacientes em um dia, assim, às vezes um atrás do outro, com um intervalo de 15, 20 minutos, e a cabeça fica explodindo, né? Casos de ansiedade, depressão, né, traição, abuso, né? Houve a história de um paciente, assim, e a cabeça da gente fica cheia. Então, a porta tá fechada, né, do escritório, que eu atendo somente online, e aí minha esposa tá em casa, né? Tá lá em casa, na cozinha, na sala e tal. Eu terminei de atender, eu fico meia hora, 40 minutos ainda anotando o prontuário, vendo vídeo de YouTube, vendo rede social, fazendo, de certa forma, uma higiene mental para depois ir falar com a minha esposa. E quando eu primeiro tomo um banho, eu vou comer alguma coisa, para depois eu ir conversar com a minha esposa. Por quê? Porque se eu termino de atender e já vou para lá, sentado lá dela no sofá, o pau vai quebrar. Porque eu me conheço, eu sou, né, a questão do temperamento que a gente falou, eu sou colérico. Então a minha tendência é dar um boi pra entrar e uma boiada pra ficar na briga. Entendeu? Minha tendência é essa. Então, assim, a, a, a tendência dos homens, né, por exemplo, tem um paciente, ele é engenheiro, né, de uma empresa multinacional, assim, fala alemão, assim, o cara é um baita de um profissional, né? De uma empresa muito boa. E ele falou que ele estava nisso, ele chegava da empresa, né? Às vezes a empresa dele, teve uma vez que teve um pane lá numa máquina, só ele conseguia, porque ele foi o único na empresa que fez um curso na Alemanha e ele é o único, específico, sabia mexer de cada hora que aquela máquina ficava parada, a empresa tinha um prejuízo de 20 mil reais. Então ele foi lá resolver, não sei o que, tá, ok. E aí ele estava se queixando que ele chegava em casa e a esposa queria conversar e tal, não sei o que, não sei o que. E ele falou que ele estava tendo eles estavam tendo muita discussão, né? Muito patada, isso e aquilo. Ele estava se sentindo desconfortável com aquilo porque ele amava ela, né? Ele ama ela. Eu falei, ó, então você vai fazer o seguinte, você vai chegar, você vai falar assim, meu amor, vou tomar um banho, só um minutinho que eu já venho pra gente conversar. Você vai entrar no banheiro, você vai falar que você está fazendo suas necessidades fisiológicas, você vai ler um livro, você vai mexer no celular, você vai descansar, você vai respirar, você vai tomar um banho, né, demorado, você vai se arrumar, você vai colocar o seu pijama, você vai desfrutar do momento, sentar na varanda do teu quarto, né? Não falou que o quarto dele tem uma varanda, você vai sentar na varanda do teu quarto, ficar ali até o processo de chegar em casa e ir conversar com sua esposa, você tem que estar descansado, alimentado e banho tomado, relaxado. E depois você vai conversar com sua esposa, você vai estar mais disposto. Pronto, melhorou, né, o relacionamento dele. Depois, uma outra coisa, a questão da mulher, né? A mulher tratar o homem como uma amiguinha. Que, papai, titi, e vai falando, 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 e aí você destrói o homem. Né? A mulher, né, vai falar com o homem, tratar o homem como se fosse uma amiguinha e destrói o homem, né? Eu acho que eu já falei com a Nayara uma vez, né? A mulher, ela quer um homem, ela procura um homem, ela seduz um homem, ela namora com um homem, ela casa com um homem, ela se relaciona com um homem, ela tem filho com um homem e destrói o homem. Por causa de tratar o homem como uma amiguinha e tratar o homem como um homem, né? Então, assim, você quer esse papinho,
tititi, tititi com o seu marido? Não, não. Marca um chá com suas amigas, marca um café, marca, sei lá, chama as amigas para vir, o ciclo das mães, né? Vocês são Sim. mães, então marca vocês mães para entrar e conversar. Agora, o marido é outra coisa. O marido é outra coisa. O marido tem que falar sobre meme, vocês têm que ter intimidade, vocês vão tomar banho juntos, vocês vão, né, vão viajar junto, vão falar das finanças, da educação dos filhos. Agora, papo furado, tem que ser com as amigas, porque senão você vai querer afeminar o seu marido e ele perde o desejo por você. Né? Pelo menos essa é a minha experiência enquanto Sim, pessoa é um cuidado, né? Que a gente e tem. enquanto terapeuta, né? Enquanto psicólogo, e tem dado certo. Né? Pesado, É. hein, Adelilson? Um outro cuidado que eu acho que a gente tem que ter bastante na reclamação e que é bem comum, eu acho que para os homens nem tanto, mas para nós mulheres, é reclamar do marido com outras pessoas. Enquanto ele falava, eu pensei nisso, assim, vai com chá com Com chá, chá, né? Marca um chá com as amigas. pra Gente, conversar de cuidado. fofoca, assim, conversa fiada do marido, Por nem quê? pensar. Né? Quando você reclama do seu marido, você está poluindo o seu imaginário com aquela reclamação. E aí você chega em casa, você não quer mesmo conversar com ele. Você não quer mesmo se relacionar com ele, porque você já, né, você tá trazendo daquela conversa com as amigas, assim, uma pessoa tão horrorosa, né, uma pessoa tão chata, uma pessoa tão desorganizada, uma pessoa tão... Enfim, tome cuidado com isso, né, assim. E outra, com que não você... reclamar do marido para outras pessoas. Isso que eu tô falando, né, do que você vai trazer para outras pessoas Isso. sobre o seu marido. Uhum. De maneira alguma. Sobre quem ele é, além de você estar né, destruindo ali a imagem enquanto pessoa, né, porque você é uma pessoa que tem intimidade com ele, você conhece os piores defeitos dele, né, e você está expondo quem ele é, você também está povoando o seu imaginário, né, com uma ideia que talvez é somente mesmo uma ideia, não é quem ele é. É a sua interpretação Construindo dos uma fatos, imagem sim. negativa do próprio marido. É isso. Né, a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu acho que é uma coisa bem comum, né, Nayara? Assim, Muito para comum. nós mulheres. Muito Essa reclamação com as amigas, né? Fala, Assim, da foi- casa, do é. marido, enfim, né? Às vezes também, já vi muitas mulheres falando da vida sexual, gente. Uhum. Queridas, por Por favor, não caiam nessa, não façam isso. Vocês estão expondo o marido de vocês, estão expondo o casamento. E eu vou contar um segredinho aqui pra você, mas não conta pra ninguém, não. As pessoas, elas não estão. Não vamos generalizar, tá? Não vamos. A Mas maioria. a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas com o seu relacionamento, com a sua felicidade, com a felicidade do seu casamento. Elas não estão preocupadas com isso. Elas querem saber da fofoca. Tá? Só da fofoca. Depois que elas vêm, se achegam e ficam sabendo o que está acontecendo, ó. E aí você fica lá com as suas reclamações e ainda com o marido exposto. Sim, desenvolva sabedoria para saber aonde você vai reclamar, né? Você pode reclamar, mas reclama na terapia, Perfeito, Jéssica. né? Perfeito. Reclama na terapia. Marca lá seu horário, né? E aí a gente vai conversar sobre essas reclamações. Isso aí. Né? Mas com a amiguinha. Mas com amiga não, com marido em casa não. Além de encontrar uma solução. Né? A Sim. questão da terapia, além de encontrar solução. Uma reclamação que vai gerar né, uma transformação, gera um Fruto. propósito ali, né? Você não tá reclamando por reclamar, que eu acho que com as amigas acaba ficando essa coisa, né? De você tá reclamando só pra Fora o desabafar pitaco, ali. né? O pitaco. Pitaco errado, É, né? Sem Então, menor acho que a gente tem que condição. tomar muito cuidado também com, né? Quem é essa audiência aí da nossa reclamação? A mãe né? também não é amiga, não, tá, gente? Desculpa aí falar pra Ah, vocês, com mas a certeza, mãe a não mãe é não é amiga, amiga. tá? Mãe é mãe, tá? E assim, a mãe ama você, tá, querida? Só pra te dizer. E querido, né? Que se você tem o hábito de contar pra mamãe, da esposa, falar alguma coisa, então deixa eu te contar também. A sua mãe ama você. Por mais que ela admire o seu cônjuge, por mais que ela ame o seu cônjuge, ela não ama ele ou ela como ama você. Então, todas as vezes em que você conta algo que aconteceu de ruim no seu relacionamento, você está expondo a pessoa e fazendo com que a sua mãe ou seu pai, quem quer que seja, participe desse casamento. E, na verdade, Isso não é quem acontecer. casou quer casa, né? Tem a questão, né, da terapia, de que o terapeuta, né, o psicólogo, nós, né, os três, tem aquele papel imparcial, né? A gente não fica nem do lado do marido nem da esposa, mas sim para resolver o problema. A gente está ali para ajudar a resolver.
É porque a isso. maioria das vezes, quando a gente quer reclamar, a gente quer achar alguém que vai validar, né? É Assim, reclama mais, né? Isso. É, Exatamente. mas A gente quer estar no centro e é reforçar isso esse estar no centro. mesmo, né? Ah, A gente isso tem que aí. tomar bastante cuidado. Mas, vamos às nossas dicas práticas para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Eu queria, na verdade, propor um desafio. Não sei Muito bom. não sei se eu estou indo, se eu estou dificultando demais aí o processo para vocês também, tá? Não é só para quem tá assistindo a gente, não. Aham. Mas que a gente, durante uma semana, conseguisse anotar as nossas reclamações. Ai, Jéssica, mas por que eu vou ficar anotando o que eu tô reclamando? Para que você consiga ter consciência do quanto você reclama. Então, se você passa uma semana, anota no bloco de notas do celular mesmo, né? Você reclamou ali da água, reclamou do calor, né? Tá fazendo muito calor esse verão. Anota ali. Depois, no final de uma semana, você vai contabilizar quantas reclamações você fez. E você vai ficar assustado, né? Com o quanto de reclamação a gente é capaz de acumular aí em 7 dias. E após esse período, anotando as suas reclamações, você vai buscar ficar mais uma semana sem reclamar. E aí, né, como a Nayara falou, toda vez que você for reclamar, busque racionalizar ali, né? Será que eu preciso mesmo reclamar do calor? Será que eu preciso mesmo reclamar que essa água aqui tá numa temperatura que não tá muito agradável? Será que eu preciso, né? Você vai conseguir, nesse processo, tomar consciência, né? Lembre-se lá da história da ração que eu falei. Esse foi um processo que me ajudou muito a parar de reclamar, porque eu consigo perceber as minhas ações e me colocar nesse lugar de ativo, né? Nessa realidade. Dizer assim, não, eu não vou reclamar. Não, pera lá, né? Ó, eu tô reclamando demais. Porque como é um vício, a gente muitas vezes faz no automático, né? Sem perceber. Então, eu queria propor esse desafio para você e para nós também, né? Desafio aceito. Desafio Pra aceito, gente- no final das sessões de terapia, né? Quem é meu paciente sabe que eu sempre passo uma tarefa de casa, né? Eu sempre pergunto, ó, a partir da nossa conversa, o que você leva como tarefa de casa? Então, a mesma coisa, né? A partir da nossa conversa aqui hoje, nosso episódio, né? Talvez a tarefa de casa a Jéssica nos deu. Né? Eu acho que isso é muito importante para o nosso processo de mudança, né? E quem está numa dificuldade no relacionamento tem que pensar o seguinte, tá, e eu? Né? Novamente, né? Que foi aquela proposta do primeiro episódio, né? De trazer para si, né? Sobre o diálogo. O que eu posso fazer para eu ter um diálogo melhor no meu relacionamento? Aí fica novamente a pergunta: o que eu posso fazer para eu diminuir a reclamação, ou eu parar de ser chata com meu marido, ou eu parar de ser infantil com a minha esposa, né? Por a questão do homem que, né? Se para a mulher é feio, né? Para a mulher é feio, a mulher que reclama, isso é chato, deixa o clima pesado para o marido, para os filhos e acaba se afastando. O homem que reclama, ele é comparado a um adolescente. Né? O homem que reclama é aquele homem irresponsável, né? Reclama do chefe, reclama do trabalho, do salário. E, meu filho, vamos? Para de reclamar. Né? Corre atrás. Né? Tipo assim, o homem que reclama é um sintoma de infantilidade. Para a mulher, de certo modo, não é tão. Também, sim, mas menos que o homem. O homem que reclama, ele tende a demonstrar outros aspectos infantis. Né? Não sei se vocês percebem isso, mas eu Sim. particularmente eu percebo na prática clínica. Né? O homem que reclama demais, ele tende aí a ter outros comportamentos infantis, né? Imaturos. E aí, percebendo isso, né? Você está reclamando, conseguindo ter essa consciência, recue. Faz esse exercício, pode não parecer muito natural no começo, né? Vai parecer um pouco mecânico, mas aos poucos você vai tomando essa consciência, acho que isso ajuda mais. E aí a gente pode citar, né, Nayara, o que a gente já tinha conversado, do que fazer no lugar de reclamar. O que você diz pra gente? Assim, o que a gente pode usar aí durante essa semana do desafio, onde a gente já definiu aí que a gente não vai reclamar, o que a gente pode fazer no lugar da reclamação? O que a gente pode trazer? A gente pode agradecer. Gente, desculpa, assim, agradecer no sentido de bati o dedo na quina, um exemplo bem prático, bati o dedinho na quina do móvel. O que você faz? Você reclama, você xinga. Você vai fazer o quê? Eu tenho um dedo. Obrigada. Respira. Respirar é sempre. As pessoas falam, eu falo, meu paciente falou pra mim, gente, eu contei pra ela que eu cito ela nas minhas palestras, enfim, porque ela fala, eu tô cansada de respirar. Eu falei, minha querida, continue respirando. Tá viva. Respire. Então,
o ímpeto, na hora que você quer reclamar, silencie. Essa é uma das dicas bem práticas. Sim. Reclamar, silencie, agradeça, porque muitas vezes a reclamação traz isso que a Jéssica falou, dessa questão da desesperança. Então, se a gente é grato por aquilo que a gente tem, o sol tá quente? Que bom. Vitamina D. Sempre tentando colocar uma coisa positiva no lugar da Sim, reclamação. E isso faz com que o movimento interior seja de esperança. Exatamente. Bom, tem mais algumas dicas. A gente pode pensar sobre de reclamar do outro, quando como você falou do aspecto positivo, o que o outro me traz de positivo? Uhum. Né? Eu vou reclamar do meu marido, nossa, mas ele trabalha, ele me ajuda, O que ele eu posso elogiar, né? Perfeito. Elogiar mais. fazer um movimento Perfeito. contrário, né? Elogiar. Então, ou talvez outro exercício, né? A cada uma reclamação, 2 elogios, Ótimo. né? A cada uma reclamação, 2 aspectos positivos. Vocês estão com muitos exercícios para essa semana. E vão Sim. ser bons e vão mudar Né? vocês, com certeza. Então, aí é importante a gente observar, ter essa autoconsciência, né? Essa autoobservação, autopercepção sobre o nosso movimento de defeito, que é um defeito. O reclamar é um defeito. Sim. Então, o que eu posso substituir no lugar de um defeito? Uma qualidade. Então, a qualidade de elogio, a qualidade de sorrir mais, a qualidade de contemplar a beleza dos filhos. Ah, o filho chorando, não dorme, não sei. Cara, mas ele tem saúde, ele está vivo. Né? Uhum. Esse exercício é assim, Então, um chute no peito. né? Então, assim, ver o aspecto positivo da coisa é um treino. É um treino, como a gente falou sobre o vício comportamental, o mesmo circuito cerebral do vício é o circuito do hábito, do bom hábito. Então, se há um sistema de recompensa no cérebro por causa do vício da reclamação, é o mesmo sistema de recompensa do cérebro o hábito de louvar a Deus, de agradecer, de sorrir, de Uhum. elogiar. É o mesmo circuito cerebral. A questão é o seu hábito está voltado para algo positivo ou negativo? Né? Para um mau hábito ou um bom hábito? O reclamar ou elogiar? Então a gente pode fazer essa comparação. Excelente. Muito bom. E aí, mais alguma dica? Acho que hoje essas dicas práticas, vocês têm muitos exercícios para a semana. E eu gostaria de pedir uma coisa para vocês, nós vamos falar para vocês qual é a nossa rede social, e eu gostaria que você colocasse lá qual é o tema que você quer que a gente fale sobre relacionamento. Qual a sua dificuldade no casamento? O que vocês querem saber? O que vocês querem ver por aqui? Quais são os temas que vocês têm interesse? Que 3 psicólogos, né, que têm a prática nessa área possa talvez trazer e ajudar de alguma forma. Bom, vou deixar aqui para vocês o nosso agradecimento. Obrigada a vocês por toda a nossa conversa e deixar também a nossa rede social. O meu Instagram é @psi.nayara psi.nayara-medeiros e o nosso YouTube é 2-para-1 podcast. Qual que é o Instagram de vocês? Onde o pessoal pode encontrar? Podem me encontrar lá no @jessicafigueiredo.psi. Tem sempre uma caixinha de pergunta aberta lá, né? Como a Nayara falou. Digam pra gente aí as dúvidas de vocês, o que a gente pode ajudar vocês. A gente tá aqui pra somar aí na sua vida, no seu relacionamento. E pode me encontrar ali no Instagram, @psi.ademilson. Pode me mandar, né, caixinha, responder as perguntas na caixinha, mandar perguntas na caixinha, os comentários, no direct, né? Se quiser marcar sessões de terapia também, entrar em contato com a gente, recomendar o nosso trabalho. E a gente se vê num próximo episódio, né? Até mais. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.